Querendo reduzir custos na limpeza da área de estacionamento de um prédio, o síndico resolveu comprar uma lavadora de alta pressão. Sabe-se que na utilização desse equipamento o consumo de água é menor. Entretanto, existe o gasto com energia elétrica. O síndico coletou os dados de 5 modelos de lavadora com o mesmo preço e cujos consumos de água e de energia são fornecidos no quadro. As tarifas de água e de energia elétrica são, respectivamente, 25 décimos de milésimo de real por litro de água e 30 centavos por quilowatt-hora. Vocês podem ouvir também quilowatt, enfim, né? Algumas pessoas leem diferente. O modelo de lavadora que o síndico deve adquirir para gastar menos com a limpeza do estacionamento é: bom, nós queremos descobrir qual dessas opções é a mais econômica. Por exemplo, na opção 1, né, o gasto médio é de 350 litros por hora, então 350 litros vezes o preço de cada litro, mais o consumo de energia, 1,3 vezes o preço dessa energia, 0,3. E isso se repete para todos os casos. Porém, tem como você fazer menos conta se você souber reescrever adequadamente esses valores, né? O preço da água e o preço da energia. Então, em vez de ir por esse caminho, né, a fim de trabalhar menos, dependendo da sua experiência, né, da sua maturidade aí com resolução de questões, você vai preferir reescrever, por exemplo, o valor aqui da água, primeiro como fração, isso pode ser escrito como 25 sobre 10.000. E aí eu posso simplificar e dividir numerador e denominador por 25. Então, 25 dividido por 25 dá 1. 10.000 dividido por 25 dá 400. E aqui vou guardar essa fração e olhar para o outro valor que eu tenho, o valor da energia, né? 0,3, 0,30, claro, a mesma coisa que 0,3, é 3 sobre 10. Então, aí eu multiplicaria o consumo de água, em vez de multiplicar por esse número, eu multiplicaria por essa fração. E o consumo de energia, em vez de multiplicar por esse número, eu multiplicaria por essa fração. Porém, se essas frações tivessem o mesmo denominador, seria ainda melhor, porque eu poderia colocar as frações em evidência, né? E isso é possível, porque tem como, multiplicando adequadamente, né, a fração 3 décimos, obter uma fração equivalente a ela com o denominador 400. Basta multiplicar aqui numerador e denominador por 40, né? Já que a gente observa que 10 vezes 40 dá 400. E aí a gente multiplica numerador e denominador porque, dessa forma, o que a gente está fazendo, né, é multiplicando a fração original por 1. 40 sobre 40 é 1. Só que é o número 1 escrito de forma conveniente, da forma que eu preciso para chegar no meu objetivo aqui, que vai ficar claro por que eu quero isso, né? Por que eu gostaria de ter denominadores iguais, né? Mas meu objetivo é esse, então multiplicando aqui 3 vezes 40 dá 120, 10 vezes 40 dá 400. E aí o que é que a gente tem? 0,0025, né? 25 décimos de milésimo, é igual a 1 sobre 400. 0,3 é igual a 120 sobre 400. Esse primeiro representa o preço da água e o segundo o preço da energia. Então, na hora de fazer minhas contas, por exemplo, né, eu vou pegar aqui... e aí para ficar ainda mais claro, esse 120 sobre 400, a gente pode escrever assim, 120 vezes 1 sobre 400, porque minha intenção é colocar esse cara em evidência.
Então, na hora de fazer as contas, o que é que eu faria? Por exemplo, de novo, tomando a primeira linha, o primeiro caso como exemplo. Vou pegar o consumo de água, vezes o preço da água, 1 sobre 400, mais o consumo de energia, vezes o preço da energia, que é 120 sobre 400, ou 120 vezes 1 sobre 400, dá no mesmo. E qual é a minha intenção? Veja que 1 sobre 400 está multiplicando aqui e aqui. Minha intenção é colocar isso em evidência, né? E ficar com 350 mais 1,3 vezes 120 e tudo isso vezes 1 sobre 400. Porque aí na hora de julgar qual dessas opções é a mais barata, eu não preciso fazer essa divisão aqui por 400. Eu não preciso fazer todas as contas. Vai ser suficiente resolver as operações que estão aqui entre parênteses. E isso se repete, né? Isso se repete para todos os outros casos. Ou seja, passando para a segunda linha, né, eu vou ficar com... Já colocando em evidência direto, porque isso aqui, esse valor aqui, esses valores, os consumos, eles não têm nada de especial, né? Essa estrutura se repete em cada caso. Então você tem o consumo de água vezes o preço da água, mais o consumo de energia vezes o preço da energia. Aí colocando em evidência, colocando essa fração 1 sobre 400 em evidência, você vai ficar com o consumo de água mais o consumo de energia vezes 120 e tudo isso que está entre parênteses vezes 1 sobre 400. Então, usando essa estrutura, né, para cada caso, a gente vai ficar com o seguinte. Então, na primeira opção, você tem lá consumo de água 350 mais consumo de energia 1,3 vezes 120 vezes 1 sobre 400. Resolvendo aqui o que está entre parênteses, a gente encontra 506. Então, é 506 vezes 1 sobre 400. Eu não preciso fazer essa conta, porque todos os outros valores eu vou encontrar um certo número vezes 1 sobre 400. Então, vai ser fácil julgar qual é o menor valor sem ter que fazer as contas. Você faz menos conta. Por exemplo, na segunda opção, consumo de água, 264, mais consumo de energia, 2, vezes 120, vezes 1 sobre 400. Aí eu resolvo o que está entre parênteses e encontro 504. 504 vezes 1 sobre 400. E claro, eu não preciso fazer essa operação, resolver essa divisão aqui, porque quando eu multiplico, eu vou ficar com 506 dividido para 400 e 504 dividido para 400. Eu não preciso resolver essas contas para saber que o 2, a opção 2, é mais barata que a opção 1. E aí eu sigo com o raciocínio, né? Vou para a opção 3. O consumo na opção 3, 320, o de água, mais 1,5, que é o consumo de energia, vezes 120, vezes 1 sobre 400. Resolvo o que está entre parênteses e encontro 500. 500 vezes 1 sobre 400. A opção 3 até agora é a mais barata, né? E para saber isso, eu não preciso fazer essas divisões aqui que eu obtenho no final. E aí eu passo para a opção 4. Na opção 4, o consumo de água, 300. Consumo de energia, 1,7, vezes 120, vezes 1 sobre 400. Resolvo aqui o que está entre parênteses. Vou obter 504 vezes 1 sobre 400. Então, até agora, a opção 3 é a menor, é a mais barata, né? Porque 500 vezes 1 sobre 400 até agora é o menor valor, o menor número que a gente obteve. E aí, finalmente, a opção 5. Vamos olhar os valores. Aqui a opção 5, consumo de água do 276
mais o consumo de energia, 1,8, vezes 120, vezes 1 sobre 400, fazendo as contas que estão entre parênteses, né, bem mais simples do que o que a gente faria pelo primeiro método que eu mostrei. A gente vai encontrar 492, né, isso é o resultado dessas contas que estão aqui entre parênteses, vezes 1 sobre 400. E claro, né, a quinta opção é a mais econômica, porque 492 vezes 1 sobre 400 é menor do que todos os outros valores aqui, e isso é imediato, né? Você não precisa fazer as divisões para ter certeza de que essa expressão gera o menor número dentre todos os que a gente tem. Logo, a opção 5 será a opção escolhida pelo síndico.